Olá, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e felizes por mais uma oportunidade. Já estamos quase lá chegando às 8 horas, então vamos aguardar aí aqueles que já estão entrando, começam aí já a se conectarem conosco nesta noite. Darmos mais um minutinho para que a gente possa iniciar a palestra de hoje, né, os esclarecimentos de hoje. Então, aqueles que já estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Senhor Francisco, boa noite, senhor Francisco. O senhor ficou de fora da última vez, hein? Faça favor, da próxima eu chegar mais cedo. Mas vamos lá. Faz parte, faz parte. Então vamos aí nos aguardando. Celeste, boa noite, que a paz esteja conosco. Brumado, Bahia, como é que tá a Bahia? Nossa Bahia aí, que é um dos mais nobres paraísos religiosos, né? Que nós temos aí da parte de Umbanda, da parte tanto da católica. É um estado maravilhoso, né? Que tem muita vibração, tem muita energia. Então, seja bem-vinda, Celeste. Vamos dar mais um minutinho para que possamos receber, né? Para começar aqui com mais uma oportunidade. Então, tá chegando aí, tá chegando mais gente. Mas então vamos lá, senão a gente fica aqui aguardando. Então, na medida que as pessoas vão chegando, vão se inteirando do assunto. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos e que possamos ter esta noite de esclarecimento, que nós possamos levar o esclarecimento a todos que se conectam conosco e que as oportunidades e os desafios que nós enfrentamos, que temos que enfrentar, sejam pequenininhos, que nós os transformemos em pequenas criaturas e não monstros na nossa frente. Então, mais uma vez, estamos falando, né, na segunda-feira, lá na nossa casa que chama-se Recomeço. Tivemos a oportunidade de termos a Andréia como palestrante, onde ela abordou o assunto recomeçar sempre. É um assunto interessante que abrange muitas, assim, né, tem muitas vertentes e que dá para a gente aí comentar e falar bastante sobre isso. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer aos irmãos de luz, aos mentores, aqueles que realmente estão, né, nos protegendo para que tudo possa correr bem, e a todos que estão aí envolvidos, tá certo? Então vamos lá. Esse tema, recomeçar sempre, ele vem até de encontro com o nome, né, da nossa casa, Casa Espírita Recomeço, Grupo Fraternal Recomeço. Por que recomeço? Porque a gente teve a oportunidade, vamos dizer assim, um grupo de pessoas teve a oportunidade de expandir a luz da doutrina num determinado bairro. E lá, mesmo aqui no bairro, um dos bairros famosos aqui de São Bernardo do Campo, que é o Jordanópolis, nós conseguimos, né, colocar mais um foco de luz e a gente colocou como recomeço, porque era um grande desafio para nós, o grupo que estava ali naquele momento. Foi um momento, vamos dizer assim, um pouquinho difícil de transição de uma casa para outra, e onde a gente se propôs a recomeçar, começar com a doutrina, recomeçar com o nosso trabalho, baseado, obviamente, baseado nos nossos estudos, sem que a gente fugisse, né, do tema e nem fugisse do foco principal, pelo menos neste período, que é a doutrina kardecista. Então,
quando nós recomeçamos, tivemos desafios. E hoje não é diferente. Hoje continuamos com os desafios e recomeçando todo dia. Porque nós não podemos parar, nós não temos condições, mesmo nas situações que nos encontramos, de ficarmos inertes, de nós pararmos de estudar, nós pararmos de trabalhar, nós temos que seguir em frente. Seja qual for a situação ou problema que nos ataque, nos aflinja, nós não podemos, né, desistir de viver, desistir de nada. Nós temos que continuar. E quando nós assim nos colocamos e nos propusemos, é um recomeço. Porque a gente precisa retomar a nossa vida. E quando a gente retoma, o que nós fazemos? A gente faz uma recapitulação dos erros. A gente faz uma abordagem daquilo que cometemos de equívocos para que nós possamos, daquele ponto, iniciar uma nova condição sem que erramos, sem que precisamos passar novamente pelos perrenhos, né, do dia anterior. Então, o recomeço, ele é maravilhoso, ainda mais dentro da nossa doutrina, que nós entendemos que o recomeço de cada encarne e cada desencarne é um recomeço. Se eu estou reencarnando, é um recomeço de eu dar continuidade no meu desenvolvimento espiritual. Quando eu desencarno, eu vou recomeçar um novo processo espiritual verdadeiro, onde ali eu vou analisar os meus acertos e os meus acertos, os erros e os meus erros e os meus acertos. Para quê? Para continuar, né, retornando a este planeta ou a qualquer outro, para nós darmos continuidade no nosso crescimento espiritual. Que a princípio, diante da pequenez que nós nos encontramos atualmente, nós somos um grãozinho de areia no universo. Então, a nossa grandiosidade está dentro de nós por enquanto, mas em termos de mundo, em termos de planeta, em termos de galáxia, né, nós ainda somos muito pequenininhos, temos que aprender muito de acordo com aquilo que nós vemos, que a gente vem aprendendo. E eu peguei alguns pontos da palestra da Andréia, mas um deles foi um tema que me chamou, que me chamou muita atenção e que me fez assim confirmar e até, vamos dizer assim, vim confirmar aquilo que a gente vem colocando, né? Todas as vezes em nossas palestras. Onde a doutrina espírita, ela não é de convencimento, e sim de esclarecimento. Por que ela colocou isso? Porque nós não precisamos transformar, nós não precisamos convencer, melhor dizendo, ninguém a sair de uma determinada religião e passar a outra. Bem assim como a doutrina kardeciana, ela não está baseada só na parte religiosa. Ela tem ali a parte filosófica, a parte científica e a parte espiritualista, né? A parte religiosa. Mas a doutrina, ela é de esclarecimento. E quando nós adentramos nesse processo de recomeço e de esclarecimento da doutrina, fica fácil de nós analisarmos as nossas indas e vindas para este ou qualquer outro planeta. Então, olha que interessante que ela colocou, né? Porque nós estamos, a doutrina está nos esclarecendo tudo aquilo que estamos fazendo no planeta, quem somos, por que viemos para cá, o que estamos aqui fazendo, sofrendo, fazendo, né? Geralmente fala, pô, eu só sofro, mas por quê? Tem as respostas. Por que nós somos pequenos diante de outros planetas? Porque ainda estamos em desenvolvimento, estamos ainda em amadurecimento espiritual. Então, existem, né? A nossa doutrina, ela coloca para nós os esclarecimentos que até então estavam
obscuros, que estavam ali cobertos, que não queriam que nós tivéssemos acesso. E hoje, felizmente, eu me considero uma pessoa assim, privilegiada de ter acesso aos livros, de ter acesso à doutrina, mesmo antes, quando eu era católico e quando eu comecei a entender as situações, os dogmas que estavam ali, não tinha muitas vezes sem resposta. Então a doutrina, ela é maravilhosa por isso, porque nos abre a mente para enxergarmos o que estamos fazendo. E quando isso ocorre, quando esse boom dá dentro da nossa condição, nós respeitamos, aprendemos a respeitar qualquer que seja a religião, porque nós conseguimos entender o papel de cada religião no processo evolutivo do planeta. Então, eu não posso dizer que essa é melhor do que aquela e qualquer outra coisa nesse sentido. Mas eu consigo ter um grande guarda-chuva de entendimento do planeta. E isso me traz o conforto de entender as nossas questões que vivenciamos hoje. Foi abordado principalmente as questões da pandemia, né? Ela disse que aqueles que estão aqui conosco há mais de 100 anos nunca viram algo parecido com isso. Já tivemos guerra, já tivemos outros fatores que complicaram a nossa vida aqui na Terra. Mas igual a essa que estamos passando, onde entrou pandemia, entrou economia, entrou política e um monte de outras situações que estamos vivenciando, estamos ouvindo, foi complicado. Mas, como a própria doutrina diz e a Andréia falou, nós somos aqueles que foram escolhidos para estar neste momento vivenciando todo esse processo de aprendizado. Sim, de aprendizado. Eu estou vivenciando uma pandemia, estou aprendendo. Eu estou saindo da minha zona de conforto, como foi dito. A minha zona de conforto é aquela onde eu não quero seguir, eu não quero entender, eu não quero descobrir o que não está aos meus olhos. E quando eu começo a ter os desafios, sair da minha zona de conforto, eu começo a ter que aprender, estudar, trabalhar, evoluir. Então isso nos faz e nos acelera no processo evolutivo. Então nós que estamos vivenciando este processo atual, um recomeço, né? A maioria de nós recomeçando aqui no planeta, e este recomeço está nos trazendo um esclarecimento, um aproveitamento que jamais teve no planeta Terra. Olha que importante e que abrangência tem essa questão de nós estarmos aqui hoje encarnados. Se nós pararmos, né, fizermos um rápido exercício do que aconteceu há 200 anos, que é curto espaço, com o advento de Kardec, quando nós explodimos de informação, quando nós estamos aprendendo um monte de coisa, e justamente deste aprendizado que tivemos há mais de 200 anos, estamos hoje evoluídos, estamos amadurecendo um processo complicado de uma pandemia, estamos ali vivenciando momentos difíceis de desencarnes, de uma série de informações que está nos acontecendo, é uma chuva, gente, é uma tempestade de informação que nós assim estamos, né, sendo bombardeados de tanta coisa que estamos aprendendo junto com as questões de evolução que nos remete a dificuldades, que nos remete a sairmos da nossa zona de conforto e partirmos para o desconhecido, partirmos para enfrentar as dificuldades que se apresentam à nossa frente. Deixa eu ver o que a Celeste coloca aqui. Recebemos respostas lógicas, esclarecedoras
e reconfortantes em todos os assuntos para a evolução. Exatamente, Celeste. Então, vocês imaginem, antes de 200 anos, como nós vivíamos totalmente ignorantes, eu diria, sendo guiados, sendo assim, né, abafado, não deixavam a gente saber o que acontecia após a morte, né, o que a vida após a morte, né, o simples fato do renascer, da reencarnação, um fator de tremenda importância de esclarecimento que ainda hoje muitos relutam em aceitar. Como é que pode um planeta evoluir se ele termina com a inteligência de um determinado indivíduo num período de 60, 70 anos? Toda aquela cultura, todo aquele cimento se acaba. Ele não consegue deixar o legado dele escrito ou só na outra vida. Ele precisa retornar. O espírito tem que dar continuidade. E é o que aconteceu com o nosso planeta. Ele está em evolução devido às nossas indas e vindas, porque o conhecimento que nós estamos adquirindo hoje nos será úteis quando nós retornarmos novamente aqui para a Terra. E vou abrir só um parênteses, que eu ouvi uma palestra onde, não me perdoe agora, não vou saber dizer os nomes, mas nós estamos, né, está havendo um momento de, vamos dizer assim, de uma renovação muito profunda, onde vários espíritos estão sendo recolhidos, adormecidos, para uma nova jornada, aqui ou provavelmente em outro planeta. Os que estão desencarnando, que estão aqui buscando evolução, que estão lutando, que estão alcançando objetivos próprios evolutivos, talvez não vá demorar mais do que 100 anos para reencarnar. Talvez com a limpeza, com aquele arrastão que está sendo feito no umbral, nas zonas inferiores, talvez esse período de reencarnar vai ser reduzido. Por quê? É até uma afirmativa que eu entendi e compreendo e acredito. Por quê? Se nós estamos aqui aprendendo o que a gente aprende com o sofrimento, que a gente aprende a deixar de reclamar, uma série de fatores que Jesus nos colocou, e se nós estamos tendo aceitabilidade destas questões, o nosso período de umbral, o nosso período de amadurecimento na espiritualidade, ele se torna menor. Por quê? Quando eu não tinha todo esse esclarecimento, quando eu acreditava que quando eu morresse, eu ia para o céu, ia para o inferno e não voltaria mais, eu ia com esse pensamento para a espiritualidade, independente, né? Mas eu estava ali entendendo que quando eu desencarnar, eu ia me deparar ali com o umbral, eu falei, nossa, eu estou no inferno, eu errei, né? Ou quando você se depara com alguém mais iluminado, você fala, poxa, estou junto com Deus, olha que tamanha ignorância que nos cobrimos lá, né? Junto com Deus. Para nós chegarmos até a Deus, olha, é muita coisa. Mas enfim, nós, diante do esforço, diante das situações atuais, boa noite, Gisele, de acordo com todas as circunstâncias, o nosso aprendizado pós-morte será melhor, porque nós vamos aceitar melhor o nosso desencarne, vamos aceitar melhor o desprendimento da matéria, dos nossos entes queridos, não vou estar tão agarrado com o que eu deixei aqui na Terra, e com isso eu vou fazer um despertar mais rápido. Então, provavelmente, eu acredito, quando eu ouvi esta informação, eu pensei, analisei e deduzi que realmente tem uma lógica. E esta lógica está sendo colocada para nós hoje através da... Porque senão, o que adiantaria todo esse trabalho que desde Allan Kardec para cá, de esclarecimento, de nós
aceitarmos um desencarne com um entendimento melhor, sem se desgastar tanto, se nós aceitarmos que eu tenho que deixar os meus bens materiais, que eu não preciso ficar levando ele, então todo esse desprendimento, porque é duro, nós vivemos num planeta material, então é duro mentalmente, sem a evolução, eu acreditar que eu estou deixando tudo para alguém que vai se apossar e que vai dali ter o seu benefício, e não eu, que trabalhei, que lutei. Então hoje, nós, com a renovação, com o recomeçar das nossas atividades, com o recomeçar das nossas atitudes, com o entendimento doutrinário que nos traz a doutrina kardecista, nós estamos evoluindo, não só aqui no planeta, como no espírito, e nós estamos reduzindo, que é um tempo longo, né? Só para vocês terem uma ideia, os encarnes e desencarnes estão hoje em torno de 120 dias. Desculpa, 120 anos. Então, eu desencarnei hoje, eu só vou retornar provavelmente aproximadamente, porque isso não tem também uma regra básica, 120 anos. Então, eu levo muito tempo, né? Apesar de estar tendo os esclarecimentos na espiritualidade, um momento melhor para eu evoluir e que todos nós, Maria do Carmo, boa noite, esperamos e lutamos e fazemos filas para estar neste planeta, é porque quando nós, entre parênteses, estamos aprisionados e somos prisioneiros do nosso corpo físico, iniciamos um processo de lapidação, de amadurecimento e de, não vou dizer castigo, mas um momento onde a gente, através da prisão, aprender na evolução. Então, quando nós estamos aqui, né, nesse processo aqui na Terra, somos prisioneiros. O simples fato de eu estar já neste planeta já é uma evolução. Então todos nós encarnados, independente do grau de evolução de cada um, está em evolução. Porque o fato de eu estar preso, eu já estou evoluindo. Eu já estou amadurecendo num corpo que está me aprisionando. Tá certo? Porém, contudo, se eu estou num corpo, se eu sou prisioneiro, e eu procurar fazer o meu melhor, né? Na prisão não existe lá os prisioneiros que trabalham, estudam, procuram buscar, procuram se recuperar, não é muito diferente da nossa questão, de forma alguma. Nós, de uma certa forma, somos, eu vou colocar entre parênteses, somos prisioneiros, e depende de cada um de nós a forma como passar esse período enclausurado. Então, se eu conseguir, nesse período que eu estou aqui no planeta, lapidando o meu espírito, e eu fazer o meu melhor à luz dos ensinamentos de Jesus, né? Que não são... os ensinamentos de Jesus são para todos nós do planeta Terra, eu consigo melhorar a minha condição espiritual através do entendimento, do esclarecimento, do amor, da caridade, e aí vai. Então, veja que interessante que se torna essa questão do recomeçar. Porque se eu tenho um entendimento que eu vou ter que recomeçar num novo corpo, eu vou ter que recomeçar com desafios que eu sei quando estou em espírito, quando aqui eu encarno, eu tenho que seguir, porque eu guardo na minha consciência tudo aquilo que eu pedi quando eu estava desencarnado. Eu guardo. A minha consciência é um arquivo maravilhoso. Apenas eu não consigo lembrar-me daquilo que eu fiz e prometi em uma outra vida lá atrás. Mas nós temos conhecimento, hoje nós temos um sentimento de que isso é verdade, de que isso é uma condição científica natural. Então, a partir do momento que eu transformo ciência em lógica na espiritualidade, isso que não vai demorar a ciência já vem reconhecendo os trabalhos mediúnicos, os trabalhos espirituais,
já vem reconhecendo isso nos hospitais, já vem reconhecendo isso na física, já vem reconhecendo isso na química. Então, o processo ele está assim, ó, a todo momento e isso está fazendo com que as situações de renovação sejam cada vez mais rápidas e melhores. Boa noite, Carmen. Então, nós estamos, olha só aonde que nós estamos, no momento certo, na hora certa da transformação planetária, que foi aquilo que a Andrea, de uma certa forma, também, eu estou fazendo uma abordagem um pouquinho diferente da dela, mas que a gente consiga abranger mais informações daquilo que nós tivemos na segunda-feira. Mas numa visão de reaproveitar, de aproveitamento da nossa situação, ela é uma situação maravilhosa e ímpar, eu diria. Porque tudo isso, olha a informação, aqueles que estão aqui não têm noção da forma como estamos vivendo e passando há mais de 100 anos atrás. Nunca tivemos algo parecido com isso. Declarações daqueles que conseguiram ultrapassar a casa aí dos 100 anos e que estão informando, estão passando, e não há muito aí, não precisa muito, só aqueles que já estão aí há um bom tempo no planeta reencarnado já sabem o quanto este planeta modificou e quantas situações difíceis nós passamos, mas eu entendo que nada igual a isso está sendo comparado. Então, há uma reforma planetária, uma mexida no planeta muito forte. Nós temos observado desencarnes de todas as formas, desencarnes coletivos, gente. É chato, é doloroso, é triste a gente ver, né, criaturas sendo desencarnando com questões de desmoronamento, que está acontecendo aqui em São Paulo, que aconteceu na Bahia, que acontece nos 4 cantos do planeta. Vários desencarnes em massa estão acontecendo e nós estamos entendendo. É duro, eu tenho que ser aqui, né? Eu tenho que deixar a parte sentimental e partir para a parte que é a que nós temos que seguir, que é o entendimento. Estamos tendo os grandes desencarnes que está fazendo com que é a mudança do planeta. Eu não vou chamar, estão dizendo que é limpeza, mas não é limpeza, porque ninguém, né, nós não somos tão ruins assim, mas é a questão de nós termos uma classificação espiritual. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos as oportunidades que são nos dadas. Cada espírito tem um grau de evolução e do entendimento. Tem espírito, boa noite, Shirlene, tem espírito que não quer progredir, que quer apenas crescer na medida que está aqui. Tem espírito que quer evoluir. Então, cada um de nós tem a sua livre vontade, o seu livre-arbítrio de crescer ou não. Eu não vou recriminar aquele que não quer. Eu não vou recriminar aqueles que não querem entender no recomeço, numa reencarnação. Eu não vou recriminar aquele que acha que tem que ser feito olho por olho, dente por dente. Se eu matei, eu tenho que matar. E hoje nós temos muitas dos encarnados que ainda compactuam com as questões de intolerância, de revanche, e outras que nós estamos aí, né, de brigas que estão acontecendo. E isso não pode mais estar convivendo conosco nesse planeta. Então, esses espíritos que ainda precisam ser um pouco mais lapidados, talvez estão desencarnando, não estou aqui afirmando, são apenas condições que a gente vai pegando de palestrantes e tudo mais, e da própria doutrina, que estamos nesse momento de transformação e que essa condição dos desencarnes que estão acontecendo é para classificar os espíritos para onde cada um de nós deverá estar se encaixando.
Muitos de nós serão encaixados no próprio planeta. Quando retornarmos, daqui sei lá quanto tempo, nós vamos encontrar um planeta bem diferente daquele que saímos. Eu tenho certeza disso, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas condições estão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, essa mudança que está havendo já é sinal de que, né, o planeta está se transformando, ele está evoluindo, ele está mudando. E isso, essa questão que estamos vivenciando, já foi lá atrás, por Chico e por outros profetas, vamos assim chamar, de outros adivinhos, não sei o nome agora, de que o que nós iríamos passar por isso, o próprio Kardec, que a parte espiritual, que nós iríamos estar num planeta em transformação. Ah, mas isso vai acontecer. Gente, está acontecendo, é agora, é hoje, é nesse instante, é nesse momento. Então, o que nós temos que entender e compreender é a nossa união, é o nosso, né, as questões do perdão. Vamos nos perdoar uns aos outros, vamos amar-nos uns aos outros, vamos nos compreender, vamos ter a questão de nos colocarmos no lugar de outrem. Então, quando Jesus, que a doutrina nos explica, e todas as religiões nos colocam, amai-vos uns aos outros, para que ele colocou isso? Simplesmente para ter uma contenção aqui no planeta boa, para ninguém ter briga nem guerra? Não, porque aqui é um planeta de passagem, é um planeta que está em transformação. Então, quando nós adquirirmos os ensinamentos, quando nós aceitarmos a maior parte dos ensinamentos que Jesus nos colocou, nós estaremos vivenciando momentos outros no planeta de evolução, de crescimento. E quem sabe até o momento que o planeta ele vai estar ali, né? Agora eu entendo que quando ele sair dessa questão de prova e expiação para a regeneração, vai levar muito tempo. Mas os espíritos não precisam esperar que o planeta passe por outra fase. Porque na casa do meu pai existem outras moradas. E eu não preciso ficar aqui parado ou aguardando a minha evolução para que o planeta, né, no planeta junto comigo. Eu posso ir para outros planetas. Eu posso aprender e evoluir em outras galáxias. Olha, gente, nós estamos aprendendo que nós não somos únicos no planeta. Somos apenas um grão de areia numa imensidão que já teve no planeta várias situações, vários exemplos. Já temos rastros de tantas coisas que aconteceram no passado que não nos dá, mas não nos deixa dúvidas. A própria Andréia falou que nós estamos hoje, isso é fato, não precisa Andréia, ou é fato, todos nós que estamos na doutrina já estamos entendendo, já estamos compreendendo que temos seres de outros planetas que estão nos ajudando, que estão aqui perto de nós, já trabalhando para que nós possamos ter uma melhor passagem, um melhor aproveitamento. Não deixar que nós destruirmos o nosso planeta. Estão ali mexendo, estão ali, sabe, fazendo um monte de acertos para que nós não possamos decair novamente nos erros que já cometemos no passado. Então, nós somos um planeta que tem muito ser preocupado conosco. Porque se nós destruirmos esse planeta, a gente também pode mexer fisicamente, estruturalmente, com os outros que estão próximos de nós. Então, nós não estamos sozinhos. A partir deste princípio, eu posso seguir em frente com a minha evolução. Eu sigo a minha evolução, você segue a sua, cada um tem o livre-arbítrio de seguir. E é isso que a doutrina coloca. Não é aquela doutrina, não é aquela religião que diz somente quem seguir a religião X é que terá um lugar do lado de Deus. Papo furado. Então a doutrina ela não te dá, não é porque eu sou kardecista, eu sou espiritista, que eu vou ter algum privilégio, de jeito algum. Eu não vou ter.
às vezes, aquele que é um ateu, que não acredita em Deus, mas tem um coração diferente do meu, eu que sou espírita, que sou isso, aquilo, mas os meus sentimentos não são daqueles que deveriam ser, quem que vai evoluir primeiro? Eu que sou espiritista ou o ateu que tem um amor tremendo, que ele não acredita em Deus, mas acredita em ajudar ao próximo, acredita em fazer o bem. Não, ele não precisa de religião, ele não precisa ser de nenhum grupo religioso para alcançar o reino que ele precisa, né? Então, a nossa doutrina é esclarecedora, ela nos dá esse conhecimento que eu estando na religião A, B ou C, eu vou crescer entretido com as condições, com as minhas condições que eu escolher para mim, se eu vou seguir as lições, os ensinamentos de Jesus. Então, que façamos o nosso melhor agora, aonde eu estou, com aquilo que eu conheço e acredito. E somos felizardos. Somos felizardos de compreender tudo isso que nos envolve, né? Compreender melhor os desencarnes, compreender melhor os terremotos, compreender melhor os desafios que estamos enfrentando, das dificuldades de uma pandemia, de uma economia e de outras coisas mais. Somos felizardos porque temos condições de enfrentar e progredir de uma forma muito maior do que aqueles que estiveram no nosso atrás com a gente. Porque além do sofrimento, além das questões evolutivas, eu tenho o quê? O esclarecimento. E isso faz uma grande diferença quando nós desencarnamos, quando nós voltamos para recomeçar a nossa vida espiritual. Quando lá eu vou entender estas questões, compreender o porquê de tudo isso, aceitar os meus erros, e quando eu me propor a retornar para reiniciar, recomeçar, eu recomeço de uma forma mais plena. Agora, se eu saio daqui um bruto, eu provavelmente voltarei um bruto um pouquinho melhor, mas que eu vou me tornar, nas minhas reencarnações, uma pessoa um pouco mais, um espírito um pouco mais evoluído e mais brando, né? Feliz somos nós de podermos interpretar, de aceitar isso tudo que está acontecendo, de nós entendermos, de termos livros maravilhosos, de termos palestrantes maravilhosos que estão aí na mídia, que estão em casas espíritas, que estão preocupados em passar tudo esse ensinamento, né, da religião. Quando a gente está lá numa palestra, dentro de uma casa espírita, a espiritualidade diz que o melhor e maior trabalho é na palestra. É que nós temos os passes, temos os tratamentos, mas espiritualmente o maior tratamento que uma criatura possa ter é quando ele está ouvindo a palestra. Sabe por quê? Está mexendo com as questões morais, a reforma íntima. E todas as questões onde eu inicio com as questões íntimas, a reforma moral, eu consigo abranger e consigo aceitar as demais situações que eu me coloco. Então, dentro de um templo religioso, quando o padre, o pastor está lá colocando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos, não importa, eu estou lapidando, eu estou regulando o meu ouvido para o entendimento de ser melhor do que eu fui, para eu conseguir alcançar os objetivos. Essa questão, né, da transição planetária, ela nos mexe, nos dá, né, nós ficamos um pouco aí, né, eu sei que ainda muitos de nós estão com medo de sair de casa, estão doentes mentalmente. A gente tem recebido muitas pessoas lá na casa espírita doentes mentais, né? Doentes mentais é o quê? Com pânico,
com medo de tudo, de todos, de sair de casa, estão assim, né? Estão incluindo, estão ali num processo muito doloroso, de medo, de que não querem sair de casa, ou por questões psicológicas outras que estão sendo afetadas. Então, é o momento, né, de nós, lá na casa, e de todos, mudar esta questão, porque está afetando muitos. E depende de nós. Então, nós precisamos ajudar, nós precisamos receber, nós precisamos dar as mãos a essas pessoas que estão desabando, que estão caindo lá no abismo e não tem onde se pegar. E o resultado é triste, porque pode até desencarnar, e coisas acontecem quando nós estamos com os nossos pensamentos, com as nossas questões psíquicas voltadas para o negativismo, voltadas para o pessimismo, voltadas para o medo. Então, que nós possamos aceitar as mudanças. Ela colocou assim, né? Eu peguei alguns tópicos. Nós temos que, muitos de nós não gostam de mudança. Muitos de nós preferem estar parado, mas aí vai cair nas mesmas questões que eu coloquei do setor de comodismo, né? Onde a gente fica no comodismo. Mas se nós mudarmos o nosso pensamento, se nós mudarmos as nossas atitudes para o bem, né? O nosso processo evolutivo, as nossas questões, até de vivenciar esse momento no planeta, elas vão se tornar mais macias, mais plenas, mais mansas conosco. Eu lembro quando na semana passada nós colocamos que nós temos que rezar, nós temos que orar, nós temos que vibrar pelo nosso planeta, para que as pessoas, para que nós deixemos esses pensamentos negativos e passarmos para pensamentos positivos. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, pensar. Muitos de nós só estão pensando nas coisas erradas. Pô, mas eu vou acontecer isso comigo? Vai acontecer. Não, vai acontecer coisas boas. Eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir um emprego. Eu vou fazer coisas boas. E isso se torna uma mudança. E mudanças de hábitos que muitos de nós se enraizamos, que não queremos, a gente, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, há de se ter esse discernimento da mudança, do esclarecimento, de sair da zona de conforto, de buscar alternativas, de buscar esclarecimentos, né? Se eu for colocar aqui, obviamente que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para o nosso lado aqui, de que hoje a doutrina que mais nos dá para um entendimento razoável, que nos dá uma visão do que está acontecendo, é a doutrina kardecista. Porque existe uma gama enorme de ensinamentos, de livros, de médiuns, de oradores, de palestrantes que estão reunidos para nos dar todos esses esclarecimentos que a gente está precisando. E nós estamos mudando. Por quê? Se eu tenho infelizmente, algumas religiões que se negam a mudar, que querem continuar errando, que querem continuar pontuando os mesmos conceitos de 1000 anos atrás e de 2000 anos atrás, indevidamente, muitas das condições, muitos dos pontos levantados não estão condizentes com a atualidade. E não querem mudar, não querem se... Então, poxa vida, se tem alguém que está dizendo que existe lá a reencarnação, se tem alguém que está dizendo, por que eu não vou? Se cientificamente eu não estou dizendo nada impossível, eu não posso, obviamente, acreditar numa religião onde diz que eu vou renascer do próprio corpo. Depois que eu estou putrificado, que eu já morri, como é que eu vou renascer? Então, cientificamente, não existe lógica. Cientificamente, eu sou inteligente. Eu não preciso perder meu tempo acreditando nessas coisas. E nem acreditar, não preciso nem acreditar. É fato. Então,
cientificamente, psicologicamente e religiosamente, a doutrina nos dá este abençoado esclarecimento para nós repensarmos, para nós recomeçarmos, para que nós possamos analisar qual é o sentido da minha vida neste momento, qual é o sentido que eu estou aqui há quanto tempo passando por tudo isso, para simplesmente amanhã eu não existir mais? Então, é hora de nós analisarmos, é hora de que eu entendo que haja uma união maior, sem puxar a sardinha para esta ou para aquela religião, de reconhecer, de admitir determinadas situações que não dá mais para se esconder, porque se torna algo que você é científico, as indas e vindas, principalmente a reencarnação. Principalmente esse fator que nos dá o esclarecimento, que nos dá o crescimento, que nos dá o esclarecimento de criaturas que chegam nesse planeta com problemas físicos. Por que que o João veio perfeito e a Maria veio cega? Que raio de Deus punitivo que fez isso? Porque se ela só tem só uma vida, se ele só tem só uma oportunidade de estar aqui neste planeta, eu vou vir cego, eu vou vir com um problema físico, e eu não vou ter as mesmas oportunidades que o meu vizinho está tendo de poder andar, passear, de fazer tudo aquilo que ele quer. Por que eu estou sendo punido neste momento com alguma deficiência? Não tem lógica, gente. É óbvio, né? É óbvio que se eu pensar só num processo de reencarnação, eu tô assim, ó, eu não consigo abranger outras. Então a mudança, o esclarecimento, a visão se faz necessária para o crescimento do nosso planeta, de esclarecer. Continue dentro é lógico que tem conceitos religiosos que não vão aceitar, vão ter que mudar totalmente, mas cada um tem o seu momento, a sua hora. Contudo, eu aqui, né, eu puxo a sardinha para aqueles que aceitam pelo menos, que possam enxergar pelo menos que a vida não termina com a morte, que nós vamos para o mundo espiritual e retornamos para dar continuidade no meu crescimento. Se eu vim com um problema físico hoje, talvez na próxima oportunidade, e com certeza não virei sadio. Mas quem sabe quantas vezes já retornei para o planeta cego, mudo, surdo, enfim, com todas as coisas que a gente pode ter numa passagem aqui pela Terra. Então, hoje eu posso dizer que, se eu estou hoje, eu tenho que agradecer a Deus. Puxa vida, eu tenho todos os meus dedos, eu tenho meus braços, os meus olhos, a minha boca, eu sou perfeito. Olha que coisa maravilhosa que nós temos, uma maioria de nós. Mas aquele que não tem, né, diz no Evangelho que nós não podemos também, ou eu não tenho, então eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. E talvez numa situação de cometer algum erro muito grave no passado, Deus está nos dando a oportunidade de eu recuperar o erro que eu cometi. E se eu, por exemplo, vim com um defeito físico, que eu aceite, que não interprete de forma indevida, que eu não critique Deus ou quem quer que seja pelo estar passando aquele momento naquilo, porque aquilo é um remédio. Um defeito hoje é um remédio para amanhã. Como a gente vem aprendendo, quantos de nós estamos hoje, está aí passando que a questão dos cânceres, né? Os cânceres estão aí, né, explodindo em todos os lugares, inclusive até nas próprias crianças, logo no início. É para fazer, né, a limpeza dos nossos perispíritos, do nosso espírito. Nós precisamos entender que há necessidade de uma reencarnação, de recomeçar um processo evolutivo, como é o renascer sempre, para eu melhorar em outras oportunidades. Porque se eu entendo e acredito que na próxima oportunidade eu vou estar melhor.
Agora, se eu não tiver este entendimento, que na minha próxima, se eu vou encerrar tudo aqui, não tem, então não tem. Acaba no zero. Não vão. A coisa. Né? Então, para vocês verem como a gente não podia mais, nós não podemos mais deixar de aceitar a verdade. A verdade é essa. E que bom que ela é essa. Que maravilha. Que maravilha que nos dá a doutrina em saber que eu tenho condições de recuperar. Mas não vamos deixar com isso o que eu posso fazer hoje e amanhã. Né? Porque muitas pessoas se apegam, então eu vou deixar para o meu próxima encarnação. Aí que você se engana. Porque se você deixar o que você pode fazer hoje para a próxima, você vai acumulando tarefas não cumpridas. A minha lista de tarefas não cumpridas vão aumentando. E o meu período de reencarnar vai aumentando. E como eu estou chegando no momento crucial do planeta, talvez eu nem venha mais para este planeta. Vou por um planeta primitivo, onde lá teremos que começar desde a idade da pedra, dos dinossauros, da sobrevivência, né? Os princípios básicos de um planeta novo, para começar uma nova vida e uma nova lapidação. Eu, particularmente, não gostaria de recomeçar dessa forma. Então, se eu não quero isso, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, aqui e agora. Fazer o meu melhor para que a minha próxima oportunidade de reencarnar não seja tão cruel comigo mesmo. Eu amenize as condições. E se eu ainda tiver que retornar com algumas dificuldades, que assim seja. Porque talvez no meu plano de reencarnação eu aumentei, eu deixei crescer muito lá as minhas tarefas. É normal? Sim, posso ter acontecido. Porque a maioria de nós vivenciou dos 2.000 anos, 3.000 anos. E o quanto que nós deixamos para trás de oportunidades de crescermos, de renovarmos, de reiniciarmos com uma condição diferenciada. Então, não vamos deixar a nossa lista de tarefas pendentes crescer. Vamos aproveitar agora. E essa questão que eu vou deixar para a próxima vida, as minhas mazelas para resolver, você se complica cada vez mais. E os tempos estão mudando, os tempos estão aí, ó, muito próximo. E nós não vamos ter muito mais tempo para ficar tentando recuperar neste lindo planeta que nos recebe há muitos séculos, né? Que vem nos ajudando há séculos a evolução. Então, gente, esta renascer, recomeçar sempre, ela tem que estar dentro de nós, com embutidos de mudanças, de aceitar, de promover coisas novas, evitarmos críticas aos outros, termos o próprio discernimento, né? Termos a iniciativa de reagirmos às adversidades. A Andréia fez um exemplo que eu também achei legal. Eu não vou aqui falar toda a história, mas vou resumir. É da história da vaca. Vocês lembram da vaca? Então o sábio foi numa fazenda que estava ali já sem nada, tinha terras, tudo, mas não tinha condições, ali uma pobreza tremenda. E o único bem que eles tinham era uma vaca. Já estava magra, que dava para eles o sustento do leite. Aí o sábio, no dia seguinte, ao se retirar, pediu para o seu assistente: joga a vaca lá joga a vaca no abismo. Aí o assistente dele falou: pô, mas como? É a única sobrevivência deles, ainda vou jogar fora? Joga essa vaca lá no abismo. E assim o fez. E foram embora. Passaram-se anos e esse sábio com o seu seguidor voltaram e passaram na fazenda. E lá depararam com o quê? Com uma fazenda nova, bonita, com progresso, com plantações, com uma série de coisas que o assistente falou: nossa, mas o que aconteceu aqui? Foi comprada por outra? Não. Eles lá se depararam com os mesmos donos. E lá o dono agradeceu, né? E eles não sabiam quem tinha empurrado a vaca. Ele comentou: nossa, o dia que você esteve aqui, no dia seguinte, nós encontramos a vaca lá
já morta no abismo, né? E o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que começar a ter atividade, nós tivemos que reagir. Porque se nós não reagíssemos, nós iríamos morrer de fome. E foi o que eles fizeram. Iniciaram com os plantios, com a mudança da terra, enriqueceram a terra e ficaram ali, né? E agradeceram pela morte da vaca. Que, na bem da verdade, isso transformando para os nossos dias, nos traz um ensinamento grandioso de nós, né? De nós seguirmos, de nós não deixarmos as coisas chegar no fundo do poço, não deixarmos que a fome nos bata a porta, reagir antes que nós, né, antes que a vaca vai para o brejo, como diz o provérbio, né? Então, esse estado de mudança, esse estado de sair da minha zona de conforto, de eu começar a renovar, de recomeçar sempre, tem que estar embutido em todos nós. Nós temos que mudar intimamente, temos que mudar moralmente, temos que amar mais, temos que perdoar mais, temos que nos colocar mais no lugar de outros, tá certo? E entender, antes de julgar alguém, entender que o julgamento, às vezes precoce, né, não faz bem para ninguém. Então, nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos e seguir, sim, começar a entender e compreender e estudar, né, tudo isso que estamos vivenciando hoje, porque eu volto a dizer, é um momento ímpar, é um momento oportuno e de grande importância para nós espíritas. Nós, espíritos, melhor dizendo, que estamos encarnados aqui no planeta. Não importa qual seja a minha religião, porque eu entendo que todos nós somos espíritos encarnados. Então, independente do que pense, olha a grandeza e a importância de estarmos vivenciando hoje momentos como este e aceitarmos, aceitarmos em forma do quê? De não nos queixarmos, de nós não abandonarmos o barco, de nós não deixarmos a peteca cair e reagirmos às situações infelizes e seguirmos em frente. Se eu consigo manter, se eu consigo colocar esse guarda-chuva maior, né, se eu ter o macro, né, da minha condição aqui na Terra, se eu conseguir entender que em cima disso existem as variáveis, mas o macro, aquilo que me dá o máximo do entendimento, e eu compreender essa condição macro, eu começo a trabalhar nas questões micro, certo? Então nós temos o macro, que é a sabedoria que nos foi colocada pela doutrina, os esclarecimentos. O micro depende de cada um de nós da forma melhor possível para nós seguirmos em frente. Tá certo? O meu tempo está quase já terminando, né? Eu espero que eu tenha conseguido, que eu não tenha sido repetitivo, que eu consegui, através de uma palestra como aquela que foi dada pela Andréia, abordar de uma forma um pouquinho diferente, mas que isso que venha nos acrescentar, que venha nos completar a cada dia o nosso desenvolvimento espiritual. Não importa quem eu seja aqui hoje, não importa os problemas que eu tenho hoje, não importa as dificuldades. Se eu tiver um macro no meu foco, se eu tiver um foco de que isso tudo eu vou superar, eu vou conquistar, eu vou ganhar, eu vou sair vitorioso disso tudo, eu não vou dar chance para o negativismo, eu não vou dar chance para as questões menores que me afetam. Por quê? Ainda, como todos nós sabemos, vivemos num planeta onde o mal e o bem estão ali. Estão ali porque existem muitos espíritos, existem muitas criaturas que não entendem o processo evolutivo e desejam, muitas vezes, passou um fantasma atrás de mim aqui, que é meu filho. Eles esses espíritos não compreendem a importância da evolução. E como eles veem, às vezes,
que uns estão evoluindo e eles continuam lá numa situação, eles não vão querer. Então, se nós mudarmos as nossas sintonias, se nós mudarmos a forma de pensar, nós vamos cada vez mais abrangendo, ampliando o poder do amor. Nós vamos cada vez mais ampliando a sabedoria espiritual, ampliando os esclarecimentos que foram cobertos, principalmente a reencarnação, mostrando aquilo que nós vivenciamos, que passamos aqui, é desse tamanhinho diante de uma eternidade que ainda nos espera. Quiçá ainda nós podemos, o que nós podemos entender e saber o que vai acontecer, o que será de nós daqui a 100, 200, 300 anos. Porque muitos de nós que no planeta já estão com mais ou menos 2.000, mais de 3.000 anos e aqui, independente de ter vindo de outros planetas para recomeçar aqui. Então, nós temos ainda uma eternidade de evolução. Temos muito que seguir em frente, mas nós temos que começar agora, porque está sendo nos dado uma importância tão grande. Esta questão da transição planetária estar acontecendo neste momento, conosco aqui encarnados, gente, isso é algo maravilhoso e temos que agradecer a Deus por estarmos neste instante, neste momento, vivenciando todos esses momentos, todas essas pequeninas coisas que estão nos testando, que estão nos ensinando, que estão cutucando ali para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Celeste, excelente final de semana para todos e até a próxima semana. Que assim seja, Celeste. Muita paz a todos, muito amor e que possamos estar juntos novamente lá na segunda-feira, numa nova palestra e, com certeza, a gente vai estar melhores, evoluindo a cada instante, a cada momento. Eu me despeço, deixando aí o meu beijo para todos, né, no coração, e que possamos repensar um pouquinho daquilo que nós estamos ouvindo. Repensar no nosso recomeçar. Como eu vou recomeçar? De que forma eu quero recomeçar? Por onde recomeçar? Tá certo? Então que saibamos, que sejamos conscientes e inteligentes e seguirmos com sabedoria o nosso planejamento de crescimento futuro e espiritual. Um beijo para todos, muita paz e muito amor, que assim seja.